o conceito do nosso grande poder. Ouça. E é nele que minhas escrituras são reveladas. Eu as ofereci como um serviço à criação das coisas físicas. Pois não é possível que alguém permaneça sem aquele único. Como não é possível para o Aeon viver sem ele. É ele quem possui o que está nele, discernindo na pureza. Aqui ele está falando de Jesus como a água, que ele está exaltado acima de todas as coisas, mesmo onde há o medo e a luz, que o medo é onde está os arcontes e a luz é onde está os anjos. E é nele que as minhas escrituras são reveladas, que é em Jesus, Jesus revelou as escrituras, ele que é aquele cordeiro que traz, ele é que revela para a gente, e o Espírito Santo. E ele fala, eu as ofereci como um serviço à criação das coisas físicas. Então as coisas físicas só veio à existência através da Sofia, através de Jesus. Tá? Porque Jesus e a Sofia imperecível são os mesmos. Porque a Sofia é uma parte feminina de Jesus. Então através da água e através do vento, através disso que a gente tem a vida. E a gente tem aquilo que é visível. E a matéria, os elementos vêm através dele. Há um conceito da física quântica, também eu expliquei isso. Existe a luz, que é o Pai. E sem o campo de Higgs, que é esse conceito que a gente tem de Jesus, essa energia que há dentro, a matéria não existiria. Existe uma força que fez com que os átomos tomassem outras formas a não ser só hidrogênio. E só existia hidrogênio. Aí, para existir os outros materiais, como ouro, ferro, tudo isso daí, da tabela química lá, precisava ter uma força que fizesse eles se juntarem. Então, cada um, para ter aquele encaixe, teve que ter essa energia, que essa é Jesus, que foi criando e fazendo, e a Sofia também trabalhando aí para fazer, porque o Pai é repouso. Teve uma notícia que saiu, eu estava vendo ontem, descobriram vida em outro sistema solar, numa estrela lá, Pixel, sei lá o nome lá dela, Pixel lá. Mas por quê? Porque eles entenderam no telescópio, todo esse telescópio James Webb, ele entende como se fosse um código de barra, os elementos. Cada elemento, isso aqui é um ferro. Quando bate a luz, ela reflete como se fosse um código de barra todos os átomos que compõem o ferro. Então o ferro, ele tem uma Fe2 lá, ele vai ter umas partículas, vai ter uma contagem de átomos. E é como se tivesse assim 10 feixes assim dessa dimensão. Para um silício, areia, vem também uma dimensão. Então o que eles fizeram? Quando eles viram essa estrela, pela primeira vez isso, foi essa semana aí, eles viram que ela está refletindo elementos que você só cria artificialmente, que só o homem pode criar. Só o homem aqui na Terra criou, e a gente não tem na natureza de forma natural. Tem algumas substâncias, alguns materiais na tabela periódica que é criado pelo homem. Então esses conceitos, eles estão entendendo que há uma civilização lá que criou. Mas isso a gente já sabe que existem outras civilizações e tal, coisa, umas visíveis, outras invisíveis, porque tudo é invisível pra gente, que nosso olho não consegue ver as luz infravermelha, várias variáveis e coisas da luz, então é óbvio, né? É a coisa mais simples da vida. Eu fico assim, por que eles ficam debatendo tanto essa questão de se tem ou não vida? Mas cada um, eles precisam de provas. Então esse é o conceito. Bora. Pois não é possível que alguém permaneça sem aquele único. Então você não consegue permanecer sem esse único, que é o poder do Pai, que é essa único que eu estou falando, é esse poder do Pai. Como não é possível para o Aeon, mesmo o universo, viver sem ele. Por isso que eu falei, essa matéria escura, que é esse campo de Higgs, que é esse que faz tudo se mover. Ele está falando aqui, não é possível o universo inteiro sobreviver sem ele. Oi, Nath, minha amiga, tudo bom?
Bem-vinda. E aí ele fala aqui: e ele quem possui o que está nele, discernindo na pureza. Logo, observai o Espírito e sabei onde ele está. Aqui o Espírito com letra maiúscula. Ele se ofereceu aos homens para que pudessem receber a vida dele todo dia. Pois ele traz a vida dentro dele, ele a oferece a todos. Aqui ele fala do Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito invisível, que é Jesus, e ao mesmo tempo é o Espírito Santo. E aí ele fala, ele ofereceu aos homens, ele se ofereceu aos homens. Então Jesus, ele veio, como eu falei, entrou num corpo humano e se ofereceu aquele corpo como um sacrifício, para que vocês e eu também possamos receber a vida dele todo dia. E esse todo dia é que todo dia você tem que reconhecer ele, que ele está dentro de você. Como eu falei, Jesus não está lá no céu, ele não está lá à direita do Pai só, ele está lá e está aqui também. Ele é essa energia que fica e que está dentro de você. Por isso que ele fala, observai o Espírito e sabei onde ele está. Por isso que eu falo, sempre olhe para dentro de si mesmo, olhe para dentro de você e veja que Deus está dentro de você, que o Espírito está dentro de você, não está lá dentro de uma igreja, não está lá no Papa, não está no pastor, não está no apóstolo, não está no Bispo Macedo, não está em alguém que tem que interceder por você ou é representante de Deus na Terra. Você é Deus na Terra, você está com Deus dentro de você. Você não precisa de ninguém, você não precisa de mim. Você tem que reconhecer o Espírito, observar o Espírito e saber onde ele está. Por isso que Jesus falou, vai chegar um tempo que ninguém vai adorar nesse monte ou naquele lugar, Deus não está ali ou aqui. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Então importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? Quando eu falo em espírito, você tem que imaginar, é meditar. Ele não está falando adorar em gritaria, em canção, em louvor, em gritar. Não, ele fala em espírito. Quando você adora Deus em espírito, o que é adorar Deus em espírito? É você olhar para o seu espírito e você, no seu espírito, adorar ele. Então, você dentro de você achar Deus e fala, Deus, me ajuda aí. E fala com ele, e medita nele, entende que ele está dentro de você e fica em silêncio, como eu falei. Ele é esse vazio dentro de você. Quando você conseguir silenciar a mente, você começa a ver Deus. Porque Deus é o silêncio. Então, não grita, não faça orações para os outros verem, gritando, essas coisas assim. Fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto vai te responder. Quem está mais interior que todos é a pleroma, que é essa emanação do Pai. E fechar a porta não é só um quarto físico. Fechar a porta é fechar os olhos. Teu quarto é a tua alma, tua mente. Os olhos são as janelas da alma, né? Fala isso. Então você fecha os olhos e ora a Deus em espírito, em silêncio. Bora. Aqui. Então a escuridão, junto com o Hades, tomou o fogo. E ela, a escuridão, libertará de si mesma aquilo que me pertence. Seus olhos não foram capazes de suportar a minha luz. Depois que os espíritos e as águas se moveram, o restante veio à existência. Todo o aeon da criação e seus poderes. O fogo surgiu deles e o poder veio no meio dos poderes. E os poderes desejaram ver minha imagem, e a alma se tornou a réplica da minha imagem. Esta é a obra que veio à existência. Vede como se aparece, para que antes que venha à existência ela não veja. Pois o aeon da carne veio à vida nos grandes corpos, e foram divididos para eles dias depois na criação. Pois quando eles haviam se poluído e entraram na carne, o pai da carne, a água, vingou-se. Pois quando ele descobriu que Noé era pio e digno,